Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 21 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho, antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o assunto do episódio de hoje é: ser mãe e pai é ser professor e líder. Para quem não me conhece, quem está chegando aqui e ainda não me conhece, eu sou uma pessoa comum, uma mãe de 3 filhos, uma pessoa comum que conseguiu educar os filhos e teve um resultado legal, um resultado positivo, comprovado. Agora meus filhos são adultos. E eu resolvi passar toda essa experiência que eu tive nesses 24 anos, a minha filha mais velha tem 24 anos, passar essa experiência para os pais e as mães que querem abreviar um pouco esse caminho, que querem aprender um pouquinho com alguém que já passou por tudo isso, que eu já passei por todas as fases deles, né? De bebê, de criança, de adolescente, que agora eles já são considerados adultos. Então, essa é a minha história. Eu falo sempre assim que eu sou uma pessoa comum, sempre trabalhei fora e fui separada na maior parte do tempo. A Thaís, a minha mais velha, tinha 4 anos e meio quando eu me separei, e depois o Bruno tinha 2 anos e meio. E aí, quando eu me relacionei com o pai da Laura, logo em seguida a gente separou, infelizmente não deu certo, e mesmo assim a educação dos filhos deu tudo certo, foi tudo ok. E aí agora eu tô com essa missão de vida de passar adiante tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vivenciei com os meus filhos. E essa educação foi muito tranquila. Então eu acho que posso contribuir passando para vocês. Hoje eu resolvi falar sobre isso. Algumas questões, né, sobre o papel de professor e líder, como pai e mãe. São coisas diferentes, né? O professor, eu peguei aqui no dicionário, até anotei para não perder o foco. Professor é um substantivo, é aquele que ministra aulas em colégio, em escola, em universidade, num curso ou particularmente. É um mestre. Esse é o conceito do dicionário, digamos assim, né? Aí eu fiquei curiosa e fui ver qual é o conceito de professor no dicionário informal. Olha só o que apareceu. É uma pessoa que, por conhecimento adquirido ou experiência de vida, pode ser mentor, espelho ou norte para os outros que desconhecem fatos ou acontecimentos. Aí já começa a se enquadrar na questão de professor sendo pai e mãe, né? Não aquele professor de matéria de sala de aula. Porque um professor também educa um filho, né? E um pai e uma mãe, o pai e mãe também é um pouquinho professor. Então, na escola, os filhos recebem um pouco de educação, um pouco de ensinamento de educação, mas é dentro de casa que os pais têm essa obrigação de educar, né? Na escola, os filhos recebem o conhecimento das matérias, né? Então, ter um bom professor com boa didática pedagógica pode ser meio caminho andado para a grande jornada de aprendizado estudantil. Eu sempre pensei nisso, qual é a didática? Qual é a metodologia que o professor tá usando, né? Nós como pai e mãe, qual é a metodologia que a gente está usando? Eu penso muito assim, numa conversa franca, em ter sempre clareza de ideias com os filhos, mesmo que eles sejam pequenininhos, ter clareza de ideia pode ser considerado uma metodologia na hora de educar um filho. Eu penso assim, né, pelo menos. Então, assim,
pode usar uma metodologia de brincar junto com o filho para educar, pode usar uma metodologia de fazer coisas junto com os filhos, chamar os filhos para fazer as coisas junto, cozinhar junto, arrumar a casa, agora nessa época de quarentena, né, fazer as coisas junto com o filho, chamar o filho para fazer junto com a gente. Pode ser considerado uma metodologia de ensino, de educação, porque no momento que tu tá ensinando um filho até mesmo a lavar a louça, pode ser considerado uma educação. Um tempo atrás, um seguidor meu me pediu ajuda de como fazer a filha dele ser mais caprichosa na hora de lavar louça. Então eu falei para ele assim que essa é uma questão de vontade de fazer aquela coisa bem feita ou não, né? Qual é a importância dessa filha no contexto familiar? Então, assim, de repente, conversar um pouquinho, de repente, falar para a filha, não repreendendo, mas falar, filha, olha só, a louça não tá bem lavada, o que tu acha de colocar mais sabão na esponja? O que tu acha de conferir depois que tu fez? Confere. Porque é importante para não ter resto de comida, para a gente não ter perigo de pegar uma bactéria, alguma coisa assim, numa louça suja. Um exemplo, né? Então eu acho que tudo é um bate-papo em todos os momentos. Eu acho que a gente tem oportunidade para educar o filho e a gente tem oportunidade para usar exemplos de princípios. Então, por exemplo, assim, ó, se ela tem um princípio de ser dedicada com aquilo, sabe? Filha, é legal tu ser dedicada na hora que tu lava a louça, porque isso vai ser até um reflexo para as coisas da tua vida. No futuro, tu vai ser dedicada também na hora de fazer tu vai ser dedicada na hora de fazer um trabalho, tu vai ser dedicada ou vai ser responsável na hora de fazer um trabalho no colégio, na hora de fazer qualquer coisa. Então, assim, a louça é só mais uma coisa. Então, eu disse para ele, usa o contexto do fato da tua filha não lavar a louça direito como um exemplo de vida. Então, assim, olha só, se em qualquer coisa na tua vida tu executar de uma maneira exemplar, né, de uma maneira excepcional, vai sair daquela linha de mediocridade. Então não vai ser uma pessoa mediana lavando uma louça, vai lavar uma louça de uma maneira exemplar, vai deixar a louça bem lavada. Então isso pode ser um ânimo, um incentivo para ela fazer qualquer coisa dentro de casa, no colégio, na vida, em qualquer âmbito da vida dela. E aí pode usar como exemplo, olha, o pai quando lava a louça, lava bem lavadinho, olha só, aí faz e mostra. Porque muitas vezes o filho não sabe como fazer. Então é importante a gente dar o exemplo, ensinar o filho a fazer alguma coisa, fazer primeiro, mostrar para ele como é que faz. Sabe aquela situação assim, que tu vai numa palestra, vai num curso e a pessoa lá da frente do palco começa a perguntar: gente, o que significa tal coisa? O que significa isso? Quem sabe o que quer dizer isso? Quem sabe o que quer dizer aquilo? Eu sempre achei isso tão estranho, porque se tu vai receber uma palestra, se tu vai num curso, tu vai assistir uma aula, tu quer saber sobre aquele assunto, certo? E a pessoa que tá lá para ensinar começa a perguntar: como é que se faz? O que quer dizer? Então eu penso assim, nesse pai que perguntou, né, Kátia, me ajuda a eu fazer com que a minha filha entenda que é importante ela lavar a louça bem direitinho, porque ela lava muito mal, tudo que ela faz muito mal. Então eu usei esse exemplo para ele, né, conversa com ela e mostra primeiro como é que faz, porque de repente ela também não sabe. Então no momento que tu mostra, tu ensina a fazer direitinho, a fazer de uma maneira correta, tu é o exemplo. Toda vez que tu lava a louça bem lavadinho. Isso também, né? Tipo, pô, pai, mas tu lava a louça, deixa tudo engordurado,
Então, por que eu vou ter que lavar direito essa louça? Então, isso também tem essa situação, né, da gente ser o exemplo também para os filhos, na hora de ensinar, mostrar na prática como é que é, explicar e depois ser o exemplo fazendo aquilo e tendo consistência e fazendo aquilo na prática sempre bem feitinho, né? Outra coisa que eu anotei aqui é quando a gente, olha que interessante, quando a gente ensina alguma coisa, você percebe no olhar do seu filho se ele entendeu o que você está explicando. E o professor também percebe no olhar do aluno se ele entendeu, né? E você está, por exemplo, se empenhando para explicar isso, que nem eu falei ali naquela hora. Então, será que não é a hora de olhar para cada um e pensar assim, eu tô me esmerando para explicar isso, será? Será que eu estou será que eu estou sendo bem claro? Será que eu estou usando clareza de ideias na hora de explicar isso que eu quero explicar para o meu filho ou não? Então tem tudo isso, né? Outra coisa que eu notei aqui, você pode usar metáforas para explicar, você pode usar exemplos para explicar, você pode usar histórias para explicar. Então, assim, você pode ser intenso na hora de explicar uma coisa para o teu filho, né? Você pode ser dedicado também para explicar para o seu filho isso, né? E eu acho isso muito importante, sabe? Outra coisa que eu anotei aqui por exemplo, quando eu explicava para os meus filhos, eu usava exemplos de quando eu estudava na biblioteca, aqui em Esteio, na cidade onde eu moro, no Rio Grande do Sul, tem o SESI, e tinha uma biblioteca muito completa, muito rica, era muito legal. O meu pai trabalhava lá, meu pai era chefe lá. E eu dava esse exemplo que antigamente não tinha computador, não tinha internet pra gente pesquisar as coisas, a gente tinha que pesquisar em enciclopédias, tinha a Barça, né? Tinha o Mundo Animal, tinha cada enciclopédia linda, eu adorava. E a gente estudava, né? Fazendo cartazes, trabalhos, e enfim. Então essas histórias a gente pode falar para os nossos filhos, né? Usando exemplos, histórias, enriquece a metodologia na hora da gente ensinar alguma coisa para um filho, né? E, por exemplo, quando eu estudava escutando música, eu gostava de estudar matemática escutando música. E eu descobri que a minha filha Laura, minha filha caçula, também gosta de estudar escutando música. Se não me engano, o Bruno também. E o Bruno, meu filho do meio, faz engenharia de energia. Então, assim, ele estuda muito cálculo, muitas coisas assim com cálculos, né? Quando eu gravava a minha voz, resumindo o que eu estava estudando, com um gravador de fita cassete naquela época, né? Tinha fita cassete. E depois eu escutava aquilo tudo que eu gravei, que eu resumi. Isso era uma maneira que eu me identificava, que eu gostava de estudar. E eu, por exemplo, outra maneira que eu gostava de estudar era, eu deitava no chão do meu quarto e fazia os resumos, anotava. Eu sempre, até hoje, sempre gostei muito de anotar. E isso era uma coisa que eu falava para os meus filhos, do jeito que eu estudava. Uma época, a Thaís, ela estava mal numa matéria na 7ª série, não me lembro direito. E eu sei que eu ensinei ela como eu me organizava para estudar. Eu passei para ela o meu método, a minha maneira que eu conseguia gravar e pegar as matérias, né? Então, por exemplo, eu fazia resumos, eu fazia questionários para mim mesmo, eu perguntava para mim mesma as perguntas e eu respondia, depois eu conferia para ver se a resposta estava certa, né? Então, eu lembro que uma época ela precisava saber capitais, estados e tal, e eu
peguei junto com ela naquela época e os estados e capitais a gente pegava exemplos do nosso cotidiano. Por exemplo, tinha Minas Gerais. Qual é a capital de Minas Gerais? É BH, é Belo Horizonte. E qual é a banda? Onde que é a banda Jota Quest? Jota Quest é de BH, é de Belo Horizonte. E a Thaís, na época, adorava as músicas do Jota Quest. Então, esse é um exemplo prático. E ela conseguiu passar, não pegou mais recuperação naquela matéria, foi super bem. Então, tem tudo isso, né? Nessa época da quarentena, que você, pai, você mãe, talvez esteja recebendo material da escola, né, pela internet, material para passar para os filhos, enfim, e não está sabendo como fazer, o ideal é pedir ajuda, né? Eu imagino assim que o ideal, eu não sei porque eu não tô tendo esse tipo de situação agora, né, na minha vida, que os meus filhos estão grandes, eles não moram mais comigo, mas eu imagino assim, que a escola que tá mandando o link, que tá mandando material para os pais passarem para os alunos, essa mesma escola deve ter um setor de apoio, de orientação de como fazer para manter uma rotina, né, uma rotina de estudo para o filho. Tudo isso eu acredito que você, mãe, você, pai, pode pedir essa ajuda na própria escola, falando com a diretora, com a professora do seu filho, né, com os professores, enfim, e pedir ajuda no que você imagina que tá fazendo falta, que tá sendo difícil, né? Então eu acredito assim que eles já tenham até algumas respostas prontas. Eu acho assim, outra coisa que eu anotei em relação a nós pais sermos professores, nós ensinamos aos nossos filhos aquilo que acreditamos, nós ensinamos aquilo que achamos que poderá ajudar o nosso filho no futuro dele, né? Nesse sentido, nós somos professores da vida. E eu tenho uma dica em relação a isso: não retenha conhecimento, né? No momento que você faz um curso, e várias coisas sobre aquele curso. Então, assim, chega em casa e conversa com seu filho sobre aquilo. Passa aquela experiência que você teve. Mas meu filho é pequenininho, ele não vai entender. Mas então, faz com que os exemplos, as palavras sejam adequadas para a idade dele, né? Faz de uma maneira que ele entenda. Sabe que a mamãe teve uma professora esse fim de semana. Vamos supor que o curso tenha sido fim de semana. É mesmo, mãe? Sim, uma professora ensinou a mamãe um monte de coisas legais. A tua professora te ensina também coisas legais, sei lá. Agora imaginando que o filho é bem pequenininho, né? Se já é um filho maior, dá pra falar: nossa, o curso que a mãe fez foi bem legal, foi sobre isso, isso e isso. Se é um curso técnico do trabalho, alguma coisa que ele não entenda, ok, mas eu acho que sempre tem alguma coisa que dá pra acrescentar, que dá pra passar, né? Por exemplo, se você tá lendo um livro, passa alguma coisa desse livro pro seu filho também, sabe? Não retenha conhecimento. Você demonstrando que está aprendendo, que está gostando de ler aquele livro, você vai estar sendo um incentivador para o seu filho ler também outros livros. Então, de repente, você está lendo um livro de adulto, mas aí, vamos ler, filho, vamos ler o nosso livro. E a mamãe lê o livro dela e tu lê o teu livro. Ou então, se a mãe tem que ler para o filho, né, vai ler. Olha, sabe aquele momento que a mãe lê a historinha para ti? A mãe também lê historinha para ela mesma, né? Então, assim como tem história de criança, tem história de adulto e por aí vai. Cada fase é uma fase diferente, cada filho tá numa fase diferente que a gente precisa adequar as palavras, o jeito de falar, né? E, por exemplo, também, se você encontra uma amiga, se você fala algumas coisas legais com uma amiga, conversa com seu filho sobre isso. Não retém esse conhecimento. Passa para o seu filho que você conversou, que aprendeu um pouquinho com aquela amiga. Eu acho que isso tudo faz parte de ensinar, de passar para o filho o que foi aprendido naquele dia, sabe? Eu acho que isso enriquece o relacionamento entre pais e filhos, né? Outra coisa, se você vê uma cena
uma cena bonita na rua, alguma coisa interessante. Chega em casa e comenta com seu filho, sabe? E porque muitas vezes eu acho que a gente deixa passar e não conversa e não se abre, né? E o filho é um ser humaninho que tá ali. Então, quanto mais a gente conversar e passar para ele tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está aprendendo como pessoa, como ser humano, isso só tem a ser positivo e produtivo. Eu penso assim, né? Outra coisa que eu anotei aqui é assim: nós não podemos mudar as pessoas, né? No caso aqui de uma mãe e de um pai ser professor e ser professora, essa mãe e esse pai não pode ter a pretensão de mudar uma pessoa, até mesmo no relacionamento, né? Nós não podemos ter a pretensão de mudar uma pessoa, mas nós precisamos saber que a obrigação e a responsabilidade de uma mãe e de um pai é ensinar os filhos. Então, assim, quando a gente tem consciência que não pode mudar uma pessoa, que não pode mudar a personalidade de uma pessoa, a característica daquela pessoa, a essência daquela pessoa, é diferente. Essa é uma outra questão. É quando a pessoa já é adulto, né? Uma pessoa que já tem uma personalidade formada, enfim. E nesse caso só muda quem já chegou até você determinado a mudar. Vamos supor que você costuma ensinar algum tipo de coisa e essa pessoa já chegou pedindo dicas, pedindo ajuda, ok. Provavelmente ela vai ter um resultado legal seguindo os teus conselhos. Mas o que eu estou falando aqui é no sentido de educar os filhos, sendo professor dos filhos, na educação mesmo, na criação. E aí passando os princípios básicos de conduta. Que essa eu acho que é a grande responsabilidade de um pai e de uma mãe, né? Passar para um filho, ensinar um filho os princípios básicos, né, de conduta, é ensinar isso, é mostrar e ser o exemplo também para isso. Eu acho que nós temos essa obrigação de ensinar esses princípios que são, por exemplo, integridade. Se você é íntegro com ele mesmo, se você é íntegro com seu filho, se você é íntegro no seu trabalho, se você é íntegro com o seu companheiro, com o seu marido, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua namorada, o seu filho vai acabar vendo isso. Então, assim, em cada situação do dia a dia, você pode ensinar o seu filho isso. Você pode ser professor do seu filho. Se você percebe que alguma coisa não tá legal, que alguma coisa tá desviando um pouco do caminho desse princípio, é um momento para educar, para ensinar. E, por exemplo, assim, outros princípios de conduta: honestidade, empatia, compaixão, responsabilidade com o planeta. É importante fazer com que os filhos sejam preocupados e engajados com a sustentabilidade, né? Qual é a parte que vocês dentro de casa pensam na sustentabilidade, que vocês pensam em ajudar o planeta? Cada atitude, por mínima que seja, é uma maneira de ensinar um filho a pensar como um todo, a pensar no mundo como um todo, né? E gentileza é um outro princípio de conduta importante que os pais têm responsabilidade em ensinar aos filhos. Independente do que a pessoa fez, a gente precisa ser gentil, a gente precisa ter essa consciência que nós não podemos ser reativos com as pessoas, que o ideal é nós sermos gentis, mesmo que a pessoa não esteja sendo gentil. Então, assim, a gente vai estar fazendo a nossa parte, né? Sendo gentil, mostrando gentileza, começando dentro de casa, começando você como professor do seu filho. Eu vou ser professor do meu filho, vou ensinar gentileza para ele. Então, o primeiro passo é ser gentil com ele.
Então eu vou ser gentil com meu filho, eu vou ser gentil com a minha filha, eu vou ser gentil com a pessoa que está próxima comigo, eu vou ser gentil com a pessoa que trabalha comigo, eu vou ser gentil com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu falo no telefone. Na hora que eu ligo para um lugar, pedir uma teleentrega agora, de quarentena, a gente tá ligando muito para teleentrega, né? Oi, boa tarde, quem fala? Eu sou a Kátia, eu gostaria de saber tal coisa, e agradecer, e sempre agradecer. Então, isso é gentileza, né? Muito obrigada, reconhecer que a pessoa fez uma gentileza também, muito obrigada. Outra coisa é solidariedade. Então, assim, em muitos momentos a gente pode ensinar o nosso filho a ter solidariedade dentro de casa com os maninhos, com a própria mãe, com o próprio pai. O pai e a mãe podem ser solidários com o filho. Então, tem muitas oportunidades para a gente ensinar essas coisas para os nossos filhos, né? Outra coisa é imparcialidade. Aqui no caso, imparcialidade, eu acho que é importante no sentido de não julgar, não julgar os outros. A gente precisa ensinar os filhos a não julgar os outros. Isso é tão difícil, né? E nós podemos parar para pensar assim que é importante que os nossos filhos não tenham preconceito, porque uma criança não nasce com preconceito. Uma criança nasce pura. Uma criança nasce zerada. Ela aprende o preconceito de alguém que ensinou o preconceito para ela. Se aquela pessoa não ensinou explicando até aquele preconceito, ou preconceito com opção sexual, ou preconceito com cor da pele, ou preconceito com classe social, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, qualquer tipo de preconceito, né? A criança aprende isso. Então, assim, é importante o pai e a mãe aprender o filho a ser imparcial, sabe? Falar pro filho não fazer brincadeiras que instigam o preconceito. Sabe, eu sempre cuidei muito disso, assim, tem brincadeiras que o pessoal fala muito comum, assim, brincando, em tom de brincadeira, de risada, eu nunca gostei muito disso, sabe? E eu acho que isso é uma questão de respeitar o ser humano, respeitar o próximo, respeitar a pessoa que tá ali, sabe? E eu penso que nós podemos fazer isso de acordo com o que a gente vive, de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos princípios, com o que a gente acredita. É nesse aspecto que eu falo que somos professores dos nossos filhos. Deixa eu ver o tempo que eu não posso me passar no tempo. Então, assim, é nesse aspecto que somos professores dos nossos filhos, né? Deixa eu anotar aqui que tá. Eu vou anotando os pontos que eu já passei, né? Então, por exemplo, esses são os papéis de um professor, certo? Quando o pai e a mãe é professor de um filho. Então, ele pode ser professor também nas disciplinas, substituindo a professora na escola, agora em época de quarentena, que recebe um link, recebe uma matéria e vai passar e vai dar essa matéria para o filho, vai pedir para o filho preencher questionário, tudo, enfim. Porém, tem aquele professor da vida, né? O professor da vida que tem aquela coisa boa para passar para o filho. Aquilo tudo que viveu, aquilo tudo que acredita que é certo, vai passar para o filho. E tem o papel do líder. O pai e a mãe que é líder dentro de casa. Como é que funciona isso? O pai e a mãe que é líder dentro de casa, eu peguei um exemplo aqui de um sinônimo no dicionário. Líder. O que é ser líder? É a pessoa com mais autoridade e poder. É o chefe, diretor, guia, mestre, cabeça, comandante. Esse é o líder. Porém, no dicionário informal, qual é o conceito de um líder?
Verdadeiro líder é aquele que consegue influenciar fortemente outras pessoas. Influenciar fortemente outras pessoas a ação sem o uso da força ou do medo, sem ser autoritário no caso, né? O líder tem sua base na atividade pessoal, na competência e no carisma, levando os demais a admirar, respeitar e defender o líder e suas ideias. Eu gravei um vídeo sobre isso, que o título do vídeo é: Você tem poder ou autoridade sobre o seu filho? Bem legal, fala sobre isso. Fala que o ideal é o filho respeitar e obedecer o pai e a mãe, porque admira aquele pai e aquela mãe, mas não porque o pai está impondo que aquilo seja feito, né, de uma maneira autoritária. E eu anotei aqui também que um bom líder é capaz de extrair o melhor de cada indivíduo. Um bom líder é uma pessoa íntegra, é uma pessoa entusiasmada e que sabe ao mesmo tempo demonstrar firmeza e motivar os colegas, no caso os filhos, né? Porque um líder, normalmente a gente pensa em líder, algum chefe na empresa, um diretor, um coordenador, mas eu falo aqui, eu tento buscar aqui para a questão familiar, para o líder que é pai e mãe. Eu acredito muito nisso, que um pai e uma mãe são líderes dos filhos, né? Então, assim, o líder, ele inspira as pessoas, ele inspira os liderados. No caso, o pai e a mãe inspiram os filhos a serem iguais a ele, né? Não tem assim, quando o filho é pequeno, ele acha aquele pai assim, super homem, aquela mãe é super mulher e quer ser igual à mãe, quer ser igual ao pai. Claro, depois o filho vai crescendo e vai vendo que aquele pai e aquela mãe é um ser humano. Aquele pai e aquela mãe tem fraquezas, aquele pai e aquela mãe tem dificuldades, tem limitações, tem habilidades para umas coisas e para outras não. Quando o filho vai crescendo, ele percebe que o pai e a mãe, eles são pessoas comuns, são pessoas reais. Mas quando o filho ainda é pequeno, ele tem o pai e a mãe como um líder, um super-homem, uma líder, uma super-mulher. E, por exemplo, um bom líder é aquele que motiva, né? Ele dá um gás para os liderados, né? Então, assim, a mãe e o pai motivam os filhos dentro de casa. Então, assim, nessa época, nós estamos hoje em dia, hoje é dia 20 de abril hoje é dia 20 de abril de 2020 e nós estamos vivendo uma quarentena, um problema mundial, a proliferação de um vírus, o e-Covid-19. Então, assim, a gente tem essa questão de motivar os filhos e nós precisamos estar motivados para poder motivar alguém. Então, assim, tem técnicas que a gente pode se motivar, né? É importante a gente ter uma boa alimentação, é importante a gente fazer uma atividade física e também oferecer para os filhos uma boa alimentação, uma alimentação saudável, atividade física também para os filhos. Eu passei uma semana com muito trabalho e treinei pouco e já senti muita falta. Hoje de manhã eu pensei, eu preciso começar a semana fazendo uma atividade física. Eu fiz um treino guiado pelo Valtinho, que é o personal do Tadashi, e muito legal assim o treino dele. Já a gente fica suando, a gente fica com os batimentos a 1000 e aí produz endorfina, produz serotonina, todos os hormônios do bem-estar. Então isso dá uma motivação na gente, pra gente passar uma motivação para as pessoas que estão perto da gente. No caso, os filhos estão perto da gente nessa época de quarentena. Os meus não, porque não moram mais comigo e eu tô morrendo de saudade deles. Mas existem técnicas que a gente precisa buscar para conseguir fazer, né, o que a gente quer fazer. Se a gente quer ser um bom líder, a gente precisa buscar algumas coisas para ser um bom líder, né? Para poder motivar os nossos filhos, para poder inspirar os nossos filhos.
Um bom líder sabe identificar o talento dos liderados. Aqui no caso, o pai e a mãe sabe identificar o talento do filho nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas que aquele filho faz. E então, o ideal é não enfatizar os erros dos filhos, e sim enfatizar o que ele tem de bom, o que ele faz de bom. E os erros e as dificuldades, conversar sozinho com o filho. E não na frente das pessoas, dos manos, do pai ou da mãe. Né? Nem sempre a gente faz correto o que tem que ser feito. Mas o importante é sempre a gente buscar corrigir, né? Eu acho assim que a gente não é perfeito. Um pai, uma mãe, um líder, um professor, ninguém é perfeito. Mas o importante é a gente estar querendo sempre melhorar. O importante é a gente estar querendo sempre fazer o melhor daquilo, né? A gente se dá de uma maneira melhor, mais completa, evoluir como pessoa, como ser humano. Então, no momento em que tu identifica que não fez certo alguma coisa com um filho, como líder, né? Como líder nato, porque mãe e pai é líder nato, mãe e pai é professor naturalmente, né? Então, no momento que identificou uma coisa que não tá legal, o correto é pedir desculpas. O correto é dizer, olha, eu como líder, né, e como mãe, como pai, eu não fiz isso da maneira que deve ser feito. Então, eu quero conversar contigo sobre isso. Eu quero identificar que aquilo que eu fiz como líder, como mãe, como pai, como professor, não foi legal. Então, eu vou corrigir isso e eu vou te falar isso. A mãe ou o pai não deveria ter chamado a tua atenção na frente do maninho. A mãe deveria ter chamado a tua atenção sozinho no quarto, enfim, né? E outra coisa também, eu procurei algumas características dos melhores líderes, né? Quais são as características de um melhor líder? Eu procurei e eu encontrei no site do IBC Coaching, que eu acho super legal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui meu celular para mostrar. Olha só. Aqui, ó. IBC Coaching. Quais são as principais características de um líder? Daí tem ali 10 principais características. Deixa eu ver aqui. Virei de novo aqui a câmera. Por exemplo, as 10 principais características. Eu anotei aqui só os títulos para a gente conversar rapidamente sobre isso. Conhecer os limites da pessoa. Conhecer o limite de um filho. Olha que legal isso. A linguagem por idade, por exemplo, é um tipo de limitação. Não vai falar coisas muito elaboradas se é uma criança pequenininha. Vai usar palavras que eles já conhecem, vai usar uma metodologia adequada para a idade do teu filho na hora, né? Outra coisa na parte assim de reconhecer os limites também as preferências pessoais dos filhos, né? Quais são as preferências? Outra coisa também dos limites é não invadir a privacidade, identificar que esse filho ele gosta de ter os momentos dele, ele não gosta de fazer tal coisa ou tal coisa, então isso sim é não invadir a privacidade. Então a gente precisa sempre cuidar disso, né? Outra característica de um bom líder é sempre oferecer feedback. Feedback por exemplo, quando acontecer alguma coisa que não foi legal, chama o filho, eu já tinha falado antes, né? Identificou um erro, uma dificuldade do filho, chama sozinho em particular e explica, filho, mãe quer falar sobre isso no sentido de que tu fez tal e tal coisa que não foi legal. Então, assim, dá um feedback e eu vou te falar, vou te mostrar por que isso não é legal. E aí, provavelmente, tu vai pegar um daqueles princípios lá que eu citei anteriormente e vai pegar um daqueles princípios e vai dizer, ó, tu não tá fazendo isso. Que eu enumerei os princípios. Alguns aqui que eu coloquei, tá? Integridade, honestidade, empatia, compaixão, responsabilidade, sustentabilidade, gentileza, solidariedade, imparcialidade, né? Quando o filho não deve julgar os outros, não ter preconceito, respeito. Então, provavelmente, na hora de dar um feedback para o filho de uma coisa que ele não fez legal,
você vai tá usando uma oportunidade para ensinar ele de novo, repetidas vezes ou pela primeira vez que você vai falar sobre algum princípio básico de conduta. Porque se ele mentiu, ele não foi verdadeiro, ele não foi honesto, ele não foi íntegro, se ele não foi legal com algum amiguinho, né? Se ele fez bullying com algum amigo, ele não teve compaixão, ele não teve empatia com aquele amigo. Então veja bem que na hora de dar o feedback é uma oportunidade de fazer aquela pessoa crescer, é de fazer aquela pessoa evoluir. E dando feedback, a gente vai estar acostumando aquele filho a lidar bem com as críticas, porque o importante é a gente saber dar uma crítica construtiva para outra pessoa. É identificar aquela situação que não foi legal, que não tá certa, que não tá correta, identifica a situação e mostra o que deveria ser feito. Explica, dá exemplos. Aí eu usei ali em outro momento também, eu falei, você se faz entender, você percebe no olho da pessoa que a pessoa entendeu o que você está explicando, né? Que um professor, o ideal é que o professor identifique isso quando, né, o professor ou o pai e a mãe, identifique quando o aluno percebe que entendeu, a gente consegue ver no rostinho, né, nos olhos do aluno, quando ele entendeu, né, o que a gente explicou. Então isso é importante na questão do feedback, que a gente está dando oportunidade para a pessoa evoluir, para a pessoa crescer, e não para detonar aquela pessoa, aquele filho, e ficar salientando que ele não faz nada certo, que ele está sempre fazendo tudo errado. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de como sendo responsável em educar os filhos, a gente está salientando, enumerando uma situação que aconteceu que não é correta. E como mãe, como pai, eu preciso te falar o que seria o correto de ser feito, de ter sido feito, né? Então isso é sempre importante, é mostrar o que não foi certo, explicar como deveria ter sido, o porquê. E na hora do porquê é o momento de falar sobre os princípios básicos de conduta. Então, outra situação do líder, outra característica de um bom líder é reconhecer os méritos. Então, assim, o feedback pode ser negativo ou pode ser positivo. Então, na hora de conhecer os méritos, provavelmente vai ser um feedback positivo, né? Então, reconhece os méritos quando o filho faz uma coisa boa, quando o filho faz uma coisa que é certa, quando o filho é proativo, tem uma ideia diferente, ele fez alguma coisa que você não pediu para ele fazer, ele fez por livre e espontânea vontade, quando ele foi super gentil, quando ele identificou, quando ele fez alguma coisa muito pontual sobre esses princípios, já é motivo para reconhecer os méritos desse filho, né? Se ele foi íntegro, se ele foi honesto, se ele teve empatia com alguém ou com a gente mesmo. Ai, filho, tu tá sendo tão legal, tá entendendo isso que a mãe tá falando, isso aí é empatia, sabia? Só pelo fato de tu entender que a mãe tá falando isso, tu tá tendo empatia com a mãe. Então isso é legal também. Às vezes o filho faz uma coisa boa, mas ele não identifica o nome daquilo, né? Então isso também é legal, dar esse mérito pro filho como feedback positivo, né? Outra característica de um bom líder é saber tomar decisões. Sempre seguindo esses princípios, esses códigos de conduta, se você tomar as decisões dentro de casa, sempre seguindo isso, você nunca vai errar. Então, assim, os liderados, né, no caso os teus filhos, identificando e vendo que sempre quando tu toma uma decisão, essas decisões estão embasadas nesses princípios de integridade, honestidade, empatia, solidariedade, se essas decisões estão cercadas por esses princípios, são decisões assertivas. Então isso é um exemplo positivo para um filho, é uma demonstração que você está sendo um líder excelente. Como pai, como mãe, você está sendo um líder excelente, né? Tendo esse tipo de postura, esse tipo de conduta.
e mostrando isso para os seus filhos. Outra característica de um bom líder é acreditar e estimular a inteligência coletiva. Então, assim, quando você acredita e estimula, né, que o filho pode desenvolver isso na escola, pode desenvolver. Claro, agora nós estamos confinados dentro de casa no isolamento social, né? Mas até mesmo se tá em casa com os maninhos, podemos aplicar isso como inteligência coletiva, que é fazer as coisas em conjunto. Olha, o almoço tá quase pronto. Tu e o Mano querem botar a mesa pra mãe? Tu e a Mana topam arrumar o quarto lá, ou a sala que tá bagunçada, enquanto eu arrumo aqui os quartos, vocês arrumam a sala? Isso é inteligência coletiva, é participação coletiva. Então, assim, e deixar eles podendo explorar a criatividade deles. Isso é muito importante, sabe? Não sempre tolir os filhos, assim, na parte da criatividade deles. Isso é desenvolver e estimular a inteligência deles também, né? Outra característica de um bom líder é saber pedir ajuda quando precisa. Um pai e uma mãe, assim como líder a gente está falando, né? Pode pedir ajuda para um filho quando precisa. Das mais variadas naturezas. Uma ajuda de arrumar a casa, uma ajuda de levar o lixo para a rua. No caso, estaria enquadrado em arrumar a casa, né? Mas até de alguma coisa, outra coisa, também pode. Então, assim, o correto não é centralizar. O correto é delegar tarefas. Então, por exemplo, dentro de casa, cada filho faz o seu lanche, ensina o filho a fazer o lanche, ensina o filho a ter força, se vai virar um suco no copo, a ter força para segurar aquela garrafa. Enfim, nossa, no dia a dia nós temos tantas oportunidades para ensinar os filhos de tudo, né? Desde fazer um top no cadarço do tênis até ser honesto e ser íntegro. Tem muita coisa para ensinar. Eu adoro ensinar. Eu nasci para educar meus filhos, eu adoro. Então agora que eles estão adultos, não moram mais comigo, eu tenho isso como missão, que é passar para os pais e para as mães desse Brasil todas as experiências que eu vivi dentro de casa e que eu passei com eles, né? Então, assim, outra coisa, só para finalizar, dar o exemplo, né? A gente tem que ser o exemplo para os nossos filhos, nos nossos liderados, no caso. A outra coisa, estar sempre a par das novidades do mercado. Isso falando como se fosse líder de empresa, né? No caso, as novidades dos filhos, conversar com os filhos e ver no que eles estão vivendo no momento, o que os filhos estão passando naquele momento. E assumir as suas responsabilidades de pai e mãe, né? Eu tenho responsabilidade de pai e de mãe em educar os meus filhos, em dar o sustento para eles, né? Essa é a minha responsabilidade, e educar com bons princípios de conduta para os meus filhos, né? Com princípios de valor. Quais os valores que eu estou ensinando que é o correto os meus filhos terem? Essa é a responsabilidade de pai e mãe. Um bom líder tem a sua responsabilidade, né? No caso, estamos falando de líderes, pais e mães. E não ser apenas um observador. Eu lembro daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não deixa a vida levar. Seja um pai atuante, seja uma mãe atuante, seja um líder atuante dentro de casa, sabe? Faça com que a sua casa seja o seu universo, faça com que a sua casa tenha o astral, tenha a vibe que você gosta, sabe? Eu, por exemplo, eu nunca gostei de palavrão, nome feio, de frases pesadas, assim, que eu acho que isso dá uma conotação, uma vibração pesada no ambiente. Já os meus filhos acham super normal, eles curtem. Só que eles me respeitavam em relação a isso. Eles não falavam muito nome feio quando eles moravam comigo. Então, assim, eu gosto disso, sabe? De um ambiente mais leve, de um ambiente agradável, quando a gente tá sorrindo, brincando, escutando uma música.
Eu gosto de botar um cheirinho dentro de casa, um aroma agradável, e eu acho que isso deixa mais leve, e principalmente agora, no momento que a gente está passando, tão difícil, tão pesado. Eu tô fazendo de tudo assim para evitar assistir notícias ruins. A gente dentro de casa, a gente não vai conseguir resolver os problemas que estão acontecendo lá fora, mas se cada um fizer a sua parte dentro de casa, sendo um bom líder para o seu filho, um bom professor para o seu filho, como mãe, como pai, a gente pode fazer a nossa parte nesse contexto, a nossa partezinha pequenininha, que é começando dentro de casa, a ensinar os nossos filhos a ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, a fazer uma atividade física, mostrar para o filho como é importante meditar, respirar fundo, como é importante cuidar da saúde da mente, da saúde do corpo e a saúde da mente, ter bons pensamentos. Isso tudo a gente pode fazer dentro de casa com os nossos filhos, é a nossa partezinha. Então nós temos controle sobre os nossos filhos, sendo líderes dos nossos filhos. Nós somos professores dos nossos filhos, no sentido de educar, de ensinar os princípios básicos de conduta, e nós somos líderes dos nossos filhos no sentido de que nós coordenamos a nossa casa, nós somos os comandantes da nossa casa. Então esse é o meu recado de hoje. Se fez diferença para você, deixe um comentário, eu vou colocar uma foto dessa live, né, no meu feed, deixe um comentário. Se eu conseguir contribuir com essa mensagem, dá um like e passa para alguém, certo? Então, gratidão para quem me escutou até agora, e eu estou à disposição. Se precisar tirar alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda em relação à educação de pais e filhos, eu estou totalmente à disposição. Beijo e tchau, tchau!